Vamos iniciar a correção das atividades complementares da semana 3 do Plano de Estudos Tutorados, volume 2. Durante esta semana, estudamos Teorema de Pitágoras. Questão 1. Pitágoras comprou um terreno retangular que possui 50 metros de diagonal e 40 metros de comprimento. Quantos metros de corda serão necessários para cercar este terreno? Para saber a quantidade de cordas, eu preciso encontrar o perímetro desse terreno. A largura e o comprimento são as medidas que nós vamos usar para encontrar o perímetro. Então, as dimensões desse terreno são 40 por x. Eu tenho aqui o comprimento, mas não tenho uma largura. Através do Teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado igual à soma dos catetos ao quadrado. A hipotenusa mede 50, os catetos x e 40. 40 elevados ao quadrado, 1.600. 50 elevados ao quadrado, 2.500. 1.600 está somando, ele passa para o segundo membro, subtraindo. A operação inversa da potenciação é a raiz quadrada. 2.500 menos 1.600, 900. Raiz quadrada de 900, 30 metros. As dimensões do terreno são 40 metros por 30 metros. Perímetro é a soma das medidas dos lados do polígono. Como eu tenho dois pares de lados de mesma medida, eu posso fazer perímetro igual a 2 vezes a soma dessas medidas. 40 mais 30 é igual a 70. 2 vezes 70, 140. Logo, serão necessários 140 metros de corda para cercar este terreno. Qual é a área desse terreno? Se ele tem a forma retangular, a área é base vezes altura. 40 vezes 30, 1.200 metros quadrados. Questão 2. Qual é a medida da diagonal de um retângulo que tem 30 centímetros de comprimento e 16 centímetros de altura? A diagonal divide o retângulo em 2 triângulos retângulos. Através do Teorema de Pitágoras, a hipotenusa é a diagonal, os catetos 30 e 16. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. 30 elevado ao quadrado, 900. 16 elevados ao quadrado, 256. Operação inversa da potenciação é a raiz quadrada. E 900 mais 256, 1.156. Raiz quadrada de 1.156, 34 centímetros. A diagonal desse retângulo mede 34 centímetros. Questão 3. Encontre a medida da altura de um triângulo equilátero que tem 20 centímetros de lado. Se ele é equilátero, os lados têm a mesma medida. Eu quero a medida da altura. A altura ela liga o vértice ao lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Os lados desse triângulo são 20. A base também mede 20. A altura, se o triângulo é equilátero, divide a base em 2 partes de mesma medida. Ela divide a base ao meio. Então, cada metade é 10. Temos um triângulo retângulo. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. A hipotenusa mede 20, os catetos h e 10. 10 elevados ao quadrado é 100. 20 elevados ao quadrado, 400. O 100 está somando, ele passa para o segundo membro subtraindo. Operação inversa da potenciação é a raiz quadrada. 400 menos 100, 300. Raiz quadrada de 300, aproximadamente 17,32 centímetros. Questão 4. Quanto mede a diagonal de um quadrado que tem 18 centímetros de lado? A diagonal divide o quadrado em 2 triângulos retângulos. Então, pelo Teorema de Pitágoras, a hipotenusa é D, é a diagonal, e os catetos são os lados do quadrado que medem 18. 18 elevados ao quadrado,
324. Operação inversa da potenciação é a raiz quadrada. 324 mais 324, 648. Raiz quadrada de 648, aproximadamente 25,45 centímetros. Questão 5. A figura mostra um edifício que tem 15 metros de altura, com uma escada colocada a 8 metros de sua base, ligada ao topo do edifício. Qual é o comprimento da escada? Vamos chamar esse comprimento de x. Nós temos aqui um triângulo retângulo. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. A hipotenusa é x, é o comprimento da escada. Os catetos são 8 e 15. 8 elevados ao quadrado, 64. 15 ao quadrado, 225. Operação inversa da potenciação é a raiz quadrada. 64 mais 225, 289. Raiz quadrada de 289, 17 metros. Questão 6. Eu sou Pitágoras. Utilizando o meu teorema, encontre o valor de x. Na letrinha A, a hipotenusa mede x, os catetos medem 6 e 8. 6 elevados ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. Operação inversa da potenciação é a raiz quadrada. 36 mais 64, 100. Raiz quadrada de 100 é igual a 10. Na letrinha B, a hipotenusa mede x. Os catetos medem 5 e 12. 5 elevados ao quadrado, 25. 12 elevados ao quadrado, 144. Operação inversa da potenciação é a raiz quadrada. 25 mais 144, 169. Raiz quadrada de 169, 13. X igual a 13. Na letrinha C, a hipotenusa mede 5. Os catetos medem x e 3. 3 elevados ao quadrado é 9. 5 elevado ao quadrado, 25. 9 está somando, ele passa para o segundo membro, subtraindo. 25 menos 9, 16. Operação inversa da potenciação é a raiz quadrada. Raiz quadrada de 16 é igual a 4. X igual a 4. Na letrinha D, a hipotenusa mede 13. Os catetos medem x e 5. 5 ao quadrado, 25. 13 ao quadrado, 169. 25 está somando, ele passa para o segundo membro, subtraindo. Operação inversa da potenciação é a raiz quadrada. 169 menos 25, 144. Raiz quadrada de 144, 12. Na letrinha E, a hipotenusa mede x. Os catetos medem 9 e 12. 9 elevados ao quadrado, 81. 12 elevados ao quadrado, 144. 81 mais 144, 225. Operação inversa da potenciação é a raiz quadrada. Raiz quadrada de 125, 15. Na letrinha F, a hipotenusa mede 15 e os catetos x e 12. 12 elevados ao quadrado, 144. 15 ao quadrado, 225. 144 está somando, ele passa para o segundo membro, subtraindo. 225 menos 144, 81. Operação inversa da potenciação é a raiz quadrada. Raiz quadrada de 81 é igual a 9. Questão 7. Henri Poincaré percorre a trajetória de A até C, passando por B. Qual foi a distância percorrida? Bom, então, primeiro ele vai passar por B. Aqui nós temos um triângulo retângulo, onde a hipotenusa, eu vou dizer que mede x. Através do teorema de Pitágoras, eu vou achar a distância que ele percorreu de A até B. A hipotenusa é x, os catetos são 30 e 40. 30 elevados ao quadrado é 900. 40 ao quadrado, 1.600.
900 mais 1.600, 2.500. Operação inversa da potenciação é a raiz quadrada. Raiz quadrada de 2.500, 50 metros. De B até C, eu vou chamar essa distância de y. Através do teorema de Pitágoras, a hipotenusa agora mede y e os catetos medem 60 e 80. 60 elevados ao quadrado, 3.600. 80 elevados ao quadrado, 6.400. 3.600 mais 6.400, 10.000. Operação inversa da potenciação é a raiz quadrada. Raiz quadrada de 10.000 é igual a 100 metros. Então, ele percorreu de A até B e de B até C. Ao todo, ele percorreu 50 mais 100, que equivale a 150 metros. Henri Poincaré percorreu 150 metros. Questão 8. Para ir do ponto central O até o ponto B, localizados numa praça de formato circular, de diâmetro igual a 40, Arquimedes foi até o ponto A e dali seguiu em linha reta até o ponto B, conforme indicado na figura. Nesse caso, quantos metros Arquimedes caminhou? Então, se 40 metros é a diagonal, o raio é a metade da diagonal. O raio é a distância do centro até a extremidade da circunferência. Se a diagonal é 40, o raio é 20. Então, de ponto O até qualquer extremidade dessa circunferência, eu tenho 20 metros. Do ponto O ao ponto A, eu tenho quantos metros? 20 menos 5, 15 metros. E do ponto A até o ponto B, eu vou chamar de x. Através do teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado igual à soma dos catetos ao quadrado. A hipotenusa mede x, os catetos 20 e 15. 20 ao quadrado, 400. 15 ao quadrado, 225. 400 mais 225, 625. Operação inversa da potenciação é a raiz quadrada. Raiz quadrada de 625, 25 metros. Então, Arquimedes caminhou do ponto da origem, do centro da circunferência até o ponto A, 15 metros. Do ponto A até o ponto B, mais 25 metros. Ao todo, ele caminhou 40 metros. Questão 9. Determine a medida dos segmentos indicados na figura. Na figura A hipotenusa mede x. Os catetos medem 8 e 6. 8 ao quadrado, 64. 6 ao quadrado, 36. Operação inversa da potenciação é a raiz quadrada. 64 mais 36, 100. Raiz quadrada de 100 é igual a 10. Na figura B, eu tenho um triângulo retângulo onde a hipotenusa mede 5. Um dos catetos mede y e o outro. Se eu comparar a base maior do trapézio, mede 11. A base menor mede 8. 11 menos 8 é igual a 13. Então, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. A hipotenusa mede 5, os catetos medem y e 3. 3 elevados ao quadrado é 9. 5 ao quadrado, 25. 9 está somando, ele passa para o segundo membro subtraindo. Operação inversa da potenciação é a raiz quadrada. 25 menos 9, 16. Raiz quadrada de 16 é igual a 4. Na letrinha C, primeiro nós vamos encontrar o valor de y, porque o triângulo menor eu tenho dois valores conhecidos. A hipotenusa mede y, os catetos medem 9 e 12. 9 ao quadrado, 81. 12 ao quadrado, 144. 81 mais 144, 225. Operação inversa da potenciação é a raiz quadrada. Raiz quadrada de 225, 15. Agora que eu já sei o valor de y, eu vou encontrar o valor de x no triângulo maior. A hipotenusa mede x, os catetos medem 20 e y. E o valor de y nós já sabemos que é 15.
20 ao quadrado, 400. 15 ao quadrado, 225. 400 mais 225, 625. Operação inversa da potenciação é a raiz quadrada. Raiz quadrada de 625, 25. Então, na letrinha C, o x vale 25, o y vale 15. E assim nós encerramos a correção de mais uma sequência de atividades complementares da semana 3 do Plano de Estudos Tutorados, volume 2.